Oiê, cá estou com mais um vídeo para o canal e esse é um vídeo muito relevante, porque nele eu vou te contar 3 fatores que você precisa levar em consideração antes de escolher a sua segunda fase para a OAB. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, estamos rumo aos 1000 inscritos e já ativa o sininho também para você ficar por dentro de todo o conteúdo que sai aqui no canal em primeira mão, que sai toda terça e quinta às 19 horas da noite. Então, gente, não é novidade para ninguém que a prova da OAB vem ficando mais difícil a cada exame que se passa. E ela é imprescindível para nós, futuros advogados, não é mesmo? Às vezes, quando a pressão colocada não é externa, não é das pessoas que vêm falando: nossa, eu confio no seu potencial, você é muito inteligente, você vai passar. Acredite, eu sei bem como é. Quando a pressão não é externa, ela é interna, ela vem da gente mesmo, que acaba se cobrando muito e tem que haver um equilíbrio, né? Porque a gente precisa sim se cobrar para conseguir esse resultado, mas se a gente se cobra demais, a gente acaba sofrendo sintomas físicos até, e eu sei bem como é isso, acreditem. Na minha segunda fase, por exemplo, eu fiquei tão ansiosa que isso acabou gerando sintomas físicos no meu corpo. A minha imunidade caiu, eu tive uma inflamação corporal, enfim, fiquei com uma alergia aleatória, que só acabou depois que eu fiz a prova. Muito estranho isso, né? Por isso que eu acho que é ansiedade. Mas, enfim, é uma ansiedade muito grande e a gente sabe que, após passar na primeira fase, a escolha da sua peça, não que você escolha depois da primeira fase, né? A gente escolhe ali quando a gente faz a inscrição, alguns meses antes da primeira fase, a gente faz a inscrição e já escolhe a segunda fase da gente. E essa é uma escolha que vai determinar se você vai ser aprovado ou não. Porque, querendo ou não, apesar de ser um conteúdo difícil de certa forma, se você escolhe a matéria errada para sua segunda fase, você muito provavelmente não vai conseguir ter o aproveitamento que você precisa. E nesse sentido, a primeira coisa que você precisa levar em conta, pode parecer até óbvio, mas não é, porque muita gente faz diferente, é você escolher uma matéria com a qual você tenha alguma afinidade. Não é possível que entre tantas matérias você não tenha afinidade com uma sequer. Mas por que isso? Gente, serão 2 longos meses que você vai ficar bitolado naquela matéria, fazendo peça, estudando direito material, lendo artigo, fazendo simulado, lendo, ouvindo podcasts. São 2 meses em que você vai estar absorto naquela matéria. Então você precisa gostar pelo menos um pouco dela, porque senão vai ser uma tortura, entendeu? Você tem que escolher uma matéria que você queira aprender, assim, você fique, nossa, eu tô doida pra aprender mais sobre essa matéria. Porque é só assim que você vai ter a constância necessária que você precisa pra conseguir ser aprovado na segunda fase da OAB. Mas agora, presta muita atenção aqui em mim, porque esse primeiro fator, ele precisa indubitavelmente estar em consonância com os 2 seguintes que eu vou te dizer agora, tá bom? É como se fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Eles estão juntos, ok? Agora, o segundo fator que você precisa levar em consideração é que você precisa ter uma certa facilidade com essa matéria, achar ela nem que seja um pouco mais fácil ou menos difícil que as outras. Porque não necessariamente o fato de você gostar de uma matéria significa que você tenha facilidade com ela ou que você a domine. Não, você não precisa dominar essa matéria, mas você precisa ter uma facilidade maior de conseguir entender essa matéria. Porque, como eu disse anteriormente, são longos meses, porque você fica louca para fazer logo essa prova e ficar livre, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ele passa muito rápido, porque tem muito conteúdo e, às vezes, você não tem o dia inteiro para estudar. Então, você já precisa ter ali uma facilidade para conseguir pegar mais rápido aquelas dicas, aqueles ensinamentos do seu professor. Olha, eu, por exemplo, amo direito civil, sempre gostei desde o início da faculdade, mas eu tenho uma certa dificuldade com o processo civil. Então, pra mim não fazia sentido, porque eu meio que ia ter que aprender do zero, sabe? E por isso eu escolhi direito do trabalho, que eu acho uma matéria, assim, muito tranquila, muito fácil. Inclusive, muita gente escolhe direito do trabalho e eu acredito que seja por isso, que é uma matéria bem mais fácil. Agora temos o terceiro fator para fechar o raciocínio,
tá bom? Mas antes disso, eu queria te falar que você que tá estudando para OAB, eu tenho um presente para você. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de uma mentoria que eu tô realizando para estudantes de Direito do Trabalho, a qual eu vou pegar na sua mão e te ajudar com as peças que caem, te ajudar com o direito material e ainda te dar dicas de como estudar melhor, de como aproveitar melhor o seu tempo para estudar aquilo que mais cai, que mais tem chance de cair. Se você tiver interesse, olha aqui na descrição abaixo e vamos para o último fator. Você está preparado para isso? Então, após considerar que você goste dessa matéria e que você tem uma certa facilidade, vamos pensar comigo. Na segunda fase, a peça da OAB é, de certa forma, a parte mais difícil, e não é que ela tenha um peso maior, mas ela é mais importante, porque ela, se você errar, por exemplo, o nome iuris, não adianta você fazer toda a peça ok, que você já zerou e aí você não tem chance de passar porque você precisa de 6 e as questões só valem 5. Então, você tem que dar uma maior importância para a peça, porque nas questões você não precisa acertar todas as questões. Se você fizer uma boa peça e acertar 2 questões, você já consegue passar. E assim, eu não sei você, mas eu não tive muita prática na minha faculdade. A única coisa... O que me ajudou em ter uma prática em petições, mesmo em peças processuais, foi fazer estágio. Então, esse é o ponto. Se você já teve alguma experiência com estágio em alguma área, é provável que você já tenha algum conhecimento prévio dessa área e talvez você deva escolher essa. Porém, não se esqueça, não adianta você, por exemplo, ter estagiado em direito civil, mas você odeia civil, você não consegue estudar civil, tira péssimas notas, então não adianta nada a sua experiência. Por isso que eu disse no início do vídeo que esses 3 fatores, eles têm que estar em consonância entre si. Não adianta você ter o primeiro e não ter o segundo e o terceiro. Os 3 são muito importantes. Então, considere tudo isso. E agora, se você ficou até aqui, eu tenho uma dica que vai te ajudar muito se você ainda está em dúvida em relação a qual disciplina escolher para a segunda fase. Presta atenção que eu nunca vi ninguém dando essa dica por aqui. E ela é muito simples. Olha só o que você vai fazer. Você vai baixar umas 5 provas de cada disciplina que você esteja cogitando escolher. Então, se você tá ali na dúvida entre civil, trabalho e tributário, você baixa 5 peças, 5 provas anteriores de cada uma dessa disciplina e aí você lê. Lendo, você vai ver qual ali que te parece um pouco mais simples e tente também, eu sei que essa parte é mais difícil, porque a gente vai aprendendo aos poucos a entender qual é a peça processual, mas tente entender ali qual você acha que você sabe. Fala, essa daqui tá com cara de petição inicial, essa daqui tá com cara de contestação. E aí vê se você acerta, vê com qual delas você tem mais facilidade. Porque na segunda fase é isso que você vai precisar saber, você vai ter que descobrir em que momento processual ali você está e saber qual que é a peça, porque o resto, de certa forma, é muito mais fácil, né, gente? As teses vão estar lá para você fazer, basicamente você tem que achar os artigos. Então, nesse caso, você vai escolher aquela que você achar mais entendível, digamos assim. Esse foi o vídeo então, gente. Eu espero muito que você tenha gostado, então já deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto aqui sobre OAB, sobre faculdade. Então é isso, bons estudos, muito boa sorte, comenta aqui o que você achou também, se ficou alguma dúvida. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.